Olá, boa noite. Bem-vindo de volta agora para valer, né, Joia Alvim? Obrigada, você foi o primeiro a entrar aqui no nosso teste e já está aí ao vivo. Cristiane Azevedo Barros é a advogada de hoje, já está aqui também. Vou colocá-la no vídeo para a gente começar. Bem-vindos ao nosso debate de hoje. Essa noite nós vamos falar sobre os... Ei, Cris. Ei, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Estou aqui já saudando as pessoas que estão entrando nessa live aqui para participar com a gente. Se quiser abrir, dar seu boa noite, por favor. Melhorou? Boa noite, ótimo. gente. É um prazer estar aqui. Sou auditora fiscal do trabalho e temos, dentre as nossas missões e funções aí, prestar esclarecimentos, sanar as dúvidas, né? Receber denúncias, mas principalmente elucidar as questões antes que as questões se transformem em denúncia e em problemas. Então, é um prazer estar com você, Laura. Admiro muito seu trabalho, né? Te conheço há muito tempo. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. Prazer é todo nosso te receber aqui no Advocacia na Web. Ela foi muito bem indicada por uma outra advogada conhecida de longa data, que é a Rosane Ferreira. Já participou de uma live aqui com a gente há umas 2 semanas. E a cada dia a gente traz um assunto de uma área diferente do direito, porque essas mudanças nas relações, né, de trabalho, de negócios, a gente precisa atualizar, né, sobre isso. Com certeza. Então, vamos lá. A Cristiane, ela é especialista em aprendizagem, né? Então, nós vamos falar sobre a importância de se discutir agora as condições do trabalho do jovem aprendiz, né, diante dessa pandemia. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho, explicando o que é aprendizagem, quem está incluído em contratos de aprendizagem. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Na verdade, esses efeitos, né, da quarentena, do isolamento, eles repercutem em todas as relações trabalhistas, né? Relações de convívio, mas especialmente relações trabalhistas, e de uma maneira muito especial na relação de aprendizagem. A aprendizagem é uma modalidade de contrato de trabalho, né? Ele é previsto na CLT, com direitos trabalhistas e previdenciários, mas o que distingue esta modalidade de contrato de trabalho das demais é a formação teórica. Então, dentro da carga horária, digamos assim, da jornada de trabalho do aprendiz, a gente tem incluída uma carga horária destinada à qualificação profissional. E essa qualificação profissional, ela é ministrada por uma pessoa, né, entre aspas, uma entidade, uma formadora alheia à relação de emprego. Então, ela não pode ser o próprio empregador. Ela é prioritariamente serviços nacionais de aprendizagem, SENAC, SENAI, SENAT, SESCOP, SENAR, mas podem ser também entidades sem fins lucrativos habilitadas para essa finalidade e também escolas técnicas. Então, essa entidade formadora é quem ministra essa qualificação profissional. E o tempo despendido, utilizado na qualificação profissional, é considerado hora efetivamente trabalhada. Ele recebe um salário por essas horas, ele recebe vale transporte para o deslocamento para essa hora teórica. Então, essas especificidades, além da idade, né, para ser aprendiz, a idade é entre 14 e 24 anos, então há uma exceção legal aí, inclusive tanto a normas constitucionais quanto a normas internacionais, né, das quais o Brasil é signatário, como a Convenção da OIT 138 e 182. Essa exceção ao trabalho dos adolescentes a partir de 14 anos na aprendizagem é pelas especificidades dessa regra. E aí, em momentos de pandemia, os adolescentes trabalhadores, os aprendizes trabalhadores também têm um olhar diferenciado. Então, a gente também tem essa situação diferenciada em relação aos aprendizes, tendo em vista a idade abarcada pela aprendizagem. Eu queria até falar sobre isso, que ainda em março, né, no dia 20, o Ministério Público do Trabalho emitiu uma nota técnica dizendo que
os jovens aprendizes, adolescentes, né, estagiários, deveriam ficar em casa, não deveriam ir presencialmente ao trabalho. Sim. Como é que está acontecendo? Isso está sendo respeitado? A gente tem recebido questionamentos, digamos assim, informações e algumas denúncias. Na pandemia, acho que foi um caminhar, né? A gente, num primeiro momento, ainda continuava as aulas, depois suspenderam as aulas normais, né? E a situação foi se agravando. Então, hoje, para você sair de casa, realmente entendemos aí como Ministério da Economia, Auditoria Fiscal do Trabalho e em conjunto, né, em consonância com o Ministério Público do Trabalho também, que a exposição fora do ambiente de casa, né, fora do domicílio, ela é insalubre, né, pelas evidências, enfim. Hoje, ainda mais do que nunca, a cada dia mais, né? E o trabalho do adolescente, portanto, seria considerado, temos considerado como um trabalho insalubre. Porque qualquer trabalho hoje, né, qualquer exposição fora da residência está expondo a ele a questão da insalubridade, aos vírus, etc. Existe uma decisão recente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, que, digamos, acatou um pedido do Ministério Público do Trabalho e entendeu que, de fato, não pode haver o trabalho de adolescentes em atividades presenciais, né? Porque aí não é que ele esteja impedido de trabalhar, ele não pode trabalhar se expondo. Então, os trabalhos remotos podem acontecer, né? Assim como a formação profissional, que tem sido utilizada largamente pelas entidades formadoras. Então, a gente tem, não é uma determinação de suspensão, é uma determinação de não frequência presencial às atividades elaborativas e teóricas. Para os aprendizes menores de 18, por essa especificidade, né? O trabalho é proibido constitucionalmente a menores de 18 anos, é proibido trabalho insalubre, perigoso, noturno, pelas condições peculiares de pessoa em desenvolvimento. Então, o aprendiz, especialmente o adolescente, ele não deve prestar atividade presencial. Num primeiro momento, as suspensões foram feitas com a garantia do salário, porque ainda não havia previsão de digamos assim, medidas que pudessem socorrer, digamos assim, os empregadores nesse momento. Então, no primeiro momento, houve uma suspensão pela grande parte dos empregadores, e aí, assim, em meados de 23, se não me engano, saiu a primeira medida provisória, 927, permitindo a concessão de férias sem os entraves ou sem aquelas condições legais que existiam para uma concessão normal. Então, o aviso de férias em 48 horas, o pagamento das férias no mês subsequente, assim como o salário, e o pagamento de um terço de férias até o término do contrato de trabalho ou até a data prevista para o pagamento dessa terceira. Essa foi a primeira medida. E depois... Forma o contrato com os jovens aprendizes? Eles estão enquadrados nessas mesmas condições? As mesmas condições podem ser aplicadas para os aprendizes, tanto das férias e posteriormente do que se tem chamado de medidas emergenciais, né? Que seria a suspensão integral, né, da prestação de serviço e da formação teórica, assim como a redução proporcional de jornada com redução proporcional de salário. Todas as medidas só podem ser aplicadas aos aprendizes e mais do que podem, a gente faz uma gestão para que seja de fato aplicada aos menores de 18 anos, porque a gente tem como assegurar o distanciamento dele da situação de insalubridade. Nos contratos de aprendizagem, existe algum formato, alguma norma específica agora, diante da pandemia, para esses contratos? Algumas medidas, elas podem ser sucessivas ou têm que ser isoladas, né? Em benefício do empregador, eu digo. Como tem essa especificidade, né? Então, por exemplo, os supermercados estão funcionando, é um ramo de atividade que pode funcionar.
Todavia, os menores de 18 anos estão afastados, né? Aqui em Minas Gerais, a gente tem notícia que grande parte dos supermercados empregadores já haviam suspenso. Então, às vezes, essa medida recairá apenas sobre os aprendizes e apenas sobre os aprendizes menores de 18 anos. Então, a empresa pode adotar uma ou algumas destas medidas aos seus aprendizes, somente alguns, né, separando os maiores dos menores, ou apenas a determinado departamento, né, determinado uma indústria, por exemplo, que determinado estabelecimento parou, mas os outros estão funcionando. Então, os empregadores, de maneira geral, podem adotar para todos os empregados ou para alguns, uma ou mais de uma ou sucessivas medidas, porque aqui o que aconteceu em geral com os aprendizes é que primeiro foram concedidas as férias, e aí essas férias estão chegando ao final, pouco antes da gente entrar nessa live, eu estava prestando esclarecimento desse a uma das entidades, e depois das férias podem ser concedidas ou a suspensão ou a redução. Na redução, uma peculiaridade em relação à aprendizagem é que ele pode, vamos supor, a empresa está com suas atividades suspensas, então, mas ele pode ficar com a redução de jornada e de salário, fazendo somente a formação profissional remotamente, ministrada pela entidade formadora. É uma opção. Aí ele exaure ali a formação teórica e ao retornar às atividades, quando tudo retornar, ele fica só com a prática, por exemplo. Então, Na são medida vários do ajustes. possível, na medida do possível para os empregadores, isso era uma adoção de medida ideal, digamos assim, né? Porque você Sim, não vai ter mais o seu empregado adolescente trabalhando presencialmente, correndo risco, mas ele vai continuar tendo a formação em sim, casa. sim. É É uma possível fazer isso possibilidade. em todos os setores hoje que tem contrato de aprendizagem? A aprendizagem, ela é uma obrigação legal, né, estabelecida no artigo 429 da CLT, imposta aos empregadores, à exceção de microempresas e empresas de pequeno porte. Não necessariamente tem que ter o cunho social, então a legislação fala em estabelecimentos de qualquer natureza. Então, a lei, excetuadas as empresas, micro e pequenas empresas, né? A gente tem outros empregadores de outros ramos de atividade, clubes, hospitais, clínicas, né? Outros segmentos que contratam os aprendizes. E aí a gente tem diversas situações aí na quarentena. Uhum. Então, você estava dizendo que o aprendiz pode ser demitido Bom, e demitido não. E podem ser adotadas as medidas emergenciais, né? Ou as férias. A demissão seria não, a porque suspensão nesse período, então, num da período pandemia. determinado. A Uhum. suspensão, ela pode chegar até 60 dias e a redução de salário com redução de jornada, ela pode chegar a 90 dias. A utilização das medidas pode se estender até o prazo de 90 dias. Então, você pode adotar uma, depois adotar outra, num prazo máximo de 90 dias. O aprendiz, ele goza de uma estabilidade, porque no contrato de aprendizagem, além de ser um contrato por prazo determinado, né, existe, além da expectativa de receber os salários, benefícios trabalhistas, né, o salário mensal até o vencimento daquele contrato, existe também a qualificação profissional. Então, há uma estabilidade, a gente entende que tem uma estabilidade, e as demissões só podem ocorrer nas hipóteses legais expressamente previstas, né? Que estão relacionados no artigo 433 da CLT, que é o término do contrato, inadaptação do aprendiz atestado pela entidade formadora, perda do ano letivo por ausência à escola, né? Um dos requisitos para ser aprendiz é a frequência escolar, né? Por isso que ele é autorizado para tão tenra idade, né? A partir dos 14 Aham. anos. Então, a gente tem essas especificidades. Então, a rescisão antecipada do aprendiz, ela é entendida como ilegal. O empregador, ele pode adotar as medidas emergenciais, que são as férias, que não são as férias, mas que podem ser as férias, e as medidas emergenciais nominadas assim são a suspensão e a redução.
E há um prazo diferente para o aprendiz receber esses seus benefícios durante esse período aí de vigor dessas medidas especiais? Não, aí ele se aplica a mesma questão que se aplica ao empregado comum, né? Cabe ao Uhum. empregador fazer a comunicação ao Ministério da Economia. Entendi. Hoje saiu um manual bem atualizado de como Isso. se faz, porque na verdade as coisas foram saindo, né? Numa quinta saiu a medida provisória, na segunda foi disponibilizada, ainda não tinha nem o link para avisar. A gente também teve essa situação de muitas empresas fazendo a suspensão de imediato, mas sem a comunicação formal que leva à concessão ao pagamento do benefício, né? Então, as coisas vão se desenvolvendo pela Isso tem se emergência revisto, mesmo, né? então? Oi? As empresas que tomaram alguma medida antes das medidas É, determinadas pelo governo saírem, eles estão tendo que rever. eles vão ter que adotar essas medidas formais. São dois Uhum. requisitos para a concessão das medidas emergenciais: suspensão e redução, né? Uhum. A confecção, lavratura, assinatura do acordo individual e essa comunicação formal que é feita no empregador web é mais ou menos o caminho que se faz para poder comunicar sobre o seguro-desemprego, né? E aí tem o passo a passo que, né, pode ser disponibilizado e aí eles podem ter acesso mais fácil. E aí essa Isso está nesse comunicação... manual? Oi? Sim, a Você estava forma como falando do deve ser manual, feito. né? O Ministério da Economia Isso, é, divulgou hoje esse manual, né? Para o isso, empregador. isso. O Isso passo a tudo está passo para dentro ele desse manual. fazer. Já Uhum. havia a disponibilização do link, foi feita na segunda-feira passada, mas hoje tem, né, um passo a passo para poder esclarecer como o empregador deve proceder, as informações que ele deve prestar. O empregador tem 10 dias para fazer essa comunicação oficial. Então, mesmo aqueles que tinham feito a suspensão logo que saiu a medida, Uhum. ainda devem, né, se apressar e fazer a formalização para que ele receba o recurso que é devido pelo Estado, digamos assim, né? Que o Estado tá garantindo que vai fazer. Então, esse pagamento, a princípio, não será um encargo do empregador. Tem algumas especificidades, né? Mas assegura-se aí o pagamento através do Estado, como seguro-desemprego. Cristiano, quero te fazer uma pergunta, já que você trabalha exatamente para coibir a exploração do trabalho, né, infantil, adolescente. Você acha que as medidas adotadas foram bem definidas, são justas, as coisas estão encaminhando bem nesse setor? É, a gente está trabalhando na informação, né? Hoje, Uhum, para que as pessoas, os jovens possam ter acesso. O salário do aprendiz é salário mínimo hora e a jornada dele ela é reduzida. Ela, em geral, até 6 horas diárias. Em geral, 6 horas uhum, diárias. Em alguns casos, ela pode chegar a 8, mas é o salário mínimo hora. Portanto, ele não chega nem a um salário mínimo. A concessão de alguns benefícios desses para o empregado, em alguns casos, ela vai superar o salário do aprendiz. Então, para o aprendiz especificamente, foi uma medida bastante interessante mesmo, né? Ele vai estar afastado, né, dos perigos da atividade presencial, mas e também vai poder receber um recurso, uma vez que ele tem como parâmetro o benefício pago pelo seguro-desemprego, embora não sejam necessários requisitos do seguro-desemprego para que o empregado acesse. aham, Não tem necessidade, entendi, não tem carência, né? Não tem tempo de serviço, independe do tempo claro. de serviço do empregado, etc. Mas o valor de pagamento tem como parâmetro o seguro-desemprego. Eu posso te disponibilizar também uma tabela feita por um colega nosso, o Ramon dos Santos, que fez Ramon de Faria Santos, que fez essa tabela com a projeção do pagamento dos salários. Ele é auditor fiscal também, e aí dá um parâmetro interessante. Já tinha até sido, a gente tinha feito um outro estudo e depois aprofundando e elucidando através do Estado, com
dos acessos, etc., ficou mais claro o valor. Então, essa tabela também foi feita hoje. Então, está sendo disponibilizado também e vai dar essa visibilidade. Então, para o aprendiz, é uma medida muito boa, né? Porque ele fica afastado dos riscos do trabalho e vai receber um benefício do governo para isso. Vai ser, né, recompensado, vai ser remunerado, né? Bom, para quem está entrando, então nós estamos falando dessas condições aí novas diante da pandemia para os contratos com jovens aprendizes. Quem tiver algum comentário, alguma dúvida, for empresário, né, empregador, ou for de família de jovem aprendiz, quiser mandar suas perguntas para a doutora Cristiane, a gente pode responder aqui. E eu queria aproveitar para te perguntar o seguinte, Cristiane, quem tem contrato com jovem aprendiz já está dentro das regras definidas, né, pela Justiça, pelo Ministério do Trabalho. Mas como você trabalha com isso, né, para coibir a exploração do trabalho infantil e do adolescente, eu queria que você nos desse um panorama de como isso está hoje no nosso país, no nosso estado. Há muita exploração ainda? De trabalho infantil, sim. A gente entende como a aprendizagem, eu acho, tem sido utilizada, inclusive, como modelo internacional, né? A gente recebe pessoas de outros países, a gente já viajou para poder apresentar esse modelo, porque é um modelo de ingresso no trabalho onde você tem várias regras de proteção, né? Você tem uma jornada diferenciada, a jornada em torno de 4, 6 horas diárias. Ele tem acesso à qualificação profissional. Hoje a taxa de desemprego, que é grande, depois da pandemia a gente conversa de novo, porque não dá nem para apurar, né? Mas ela já vinha no aumento constante, não somente no Brasil, mas em termos mundiais. Todavia, nessa faixa etária da aprendizagem, ela é 3 vezes maior, porque entre os jovens, ela é em torno de 3 vezes maior. Os jovens geralmente não têm, no Brasil especialmente, escolaridade, a escolaridade desejável, não tem qualificação profissional, né? De maneira geral, o ensino médio no Brasil, ele te forma para passar no Enem. Você não tem uma formação específica para poder se qualificar e exercer uma função em nível técnico. Existem cursos técnicos, mas é uma minoria, né? A maior parte das escolas oferece o ensino médio general, né? Generalizado, né? Que você aprende várias coisas e não se especializa em nada. Então, todas essas questões, aliada à falta de experiência, faz com que a taxa de desemprego seja muito maior nessa faixa etária. A aprendizagem também garante, assegura e determina a frequência escolar. Ela é acompanhada pelas entidades formadoras e pela empresa. O aprendiz pode ter o contrato rescindido se houver uma reprovação por falta de frequência escolar. Então, são ingredientes, digamos assim, que garantem a aprendizagem um status de trabalho digno, de trabalho decente, o ingresso de primeira classe para o mundo do trabalho. Em torno de 45% das pessoas que se submeteram à aprendizagem estão no mercado de trabalho. Não necessariamente na primeira empresa que os contratou, mas no mercado em outras funções, porque o que se deseja é que eles galguem outros degraus, né? Que ascendam profissionalmente. Hoje começa com a qualificação de nível básico, mas que consigam acessar a universidade, cursos técnicos, etc. Mas é um dado de permanência no trabalho extremamente elevado, especialmente considerando o cenário, né, de mudança nas relações de trabalho, onde a relação de emprego, né, divide o espaço com outras modalidades de trabalho, é um nível muito alto. A gente vê, entende, acredita. Eu trabalho com aprendizagem há 24 anos, sou auditora fiscal, trabalho há 24 anos e trabalho no combate ao trabalho infantil e na aprendizagem em todos esses anos por acreditar nela como realmente uma medida de ascensão social, de permanência no trabalho. E na escola, né? De formação de vínculos, de crescimento profissional. Nós temos projetos realizados com outros órgãos
governamentais e não governamentais. Em Minas Gerais tem o projeto Descubra, que é feito em parceria com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, TRT, entre outros órgãos, em que a gente une esforços para colocar para trabalhar os egressos do trabalho infantil, para priorizar, para que eles ingressem através da aprendizagem o trabalho infantil, os mais vulneráveis, né, que em geral não têm um acesso mais fácil. São os meninos que estão jovens em medidas socioeducativas, adolescentes ou egressos das medidas socioeducativas, e os adolescentes em medida de acolhimento, que são os abrigados. Então, a gente entende que é uma grande opção para o trabalho infantil legal ou de adolescente em atividades impróprias e uma grande porta aí de esperança mesmo, de ascensão, de manutenção no mercado de trabalho e formalização. A Jusceabra mandou uma pergunta aqui, dizendo o seguinte: na suspensão do trabalho não há recolhimento do INSS. Os jovens e seus responsáveis devem ser informados para fazer o recolhimento nesse período? Estão sendo, né? Não houve uma recomendação institucional a esse respeito, não. Eu acredito que esses 2 meses, para ele não perder contribuição, a legislação autoriza. Ela sugere, digamos assim. Então, se esse jovem não contribuir para o INSS como facultativo nesses 2 meses, esses 2 meses não serão contados como tempo de serviço. Então, uma orientação importante, sim, né? Sim. Porque como não se trata de salário, é um benefício que será pago pelo Estado, não haverá um recolhimento e por isso é interessante, sim, que ele faça esse recolhimento. Sou pena de não ter esses meses contando. Obrigada pela pergunta, Você abra, colaborando com o debate aqui. Tem mais uma questão aqui, enviada pela Rosângela Araújo. Quando a entidade formadora demonstra à empresa parceira todas as opções a serem adotadas para o aprendiz e a empresa insiste em rescindir a parceria, como é que podemos proceder? Ela me parece ser uma empregadora. Como eu disse, o contrato de aprendizagem ele goza de estabilidade. A suspensão, por exemplo, com o pagamento do aprendiz através do benefício emergencial, ele não onera a empresa, né? E aí o aprendiz sairia beneficiado, a empresa também. Não onera a empresa se ela não tiver um lucro bruto de até 4.800.000. Se ela tiver um lucro anual superior a 4.800.000, ela tem uma contrapartida de 30% do valor do salário. Mas, em síntese, essa demissão aleatória, né, sem a justificativa, sem a incidência de uma das hipóteses legalmente previstas, ela representa uma ilegalidade. Mas, se a empresa estiver fechando, por exemplo, né, existem as verbas. No caso de fechamento, de término de atividades, existem as verbas rescisórias previstas para o caso, se ela encerrar suas atividades. No caso dela simplesmente rescindir, porque estamos num período de paralisação parcial aí das atividades, é uma iniciativa ilegal e aí as partes têm que recorrer judicialmente para receber a indenização por essa demissão injustificada, né? Entendi. E legal. A Marcela Fagundes pergunta: quando uma ONG que é a contratante e o jovem presta serviço no setor público, ele vai ter direito a usufruir dos benefícios na 936/2020, é a medida, né? Vai sim, porque o empregador, nesse caso, ele não é o órgão público. O empregador é a entidade sem fins lucrativos. Porque a medida provisória, ela excetua desses benefícios aqueles empregados da administração direta e indireta. No caso, o aprendiz, ele cumpre uma cota de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, enfim, de um órgão desse, de administração indireta, mas o vínculo empregatício, ele é realizado com a entidade sem fins lucrativos, e a entidade sem fins lucrativos está autorizada a fazer, sim, a adotar uma dessas medidas.
ela até fez uma correção aqui depois, assim, na verdade é entidade sem fins lucrativos e não ONG, como ela tinha dito Isso. antes. O Carlos está perguntando, aproveitando a brecha, e a visão jurídica, uma empresa que quer encerrar a parceria, mesmo apresentando todas as opções, conforme as medidas provisórias, como é que deve proceder? Essa orientação que foi divulgada hoje, né? Exato, assim, mesmo com a indicação, mesmo com estando claro que não pode ser feita rescisão, ela se realizando e tem que procurar as medidas judiciais para a reparação, tanto da entidade formadora que teve seu contrato rescindido, quanto o aprendiz que de repente teve seu contrato extinto sem o pagamento das verbas rescisórias, que isso tem acontecido também, né? Nem as verbas rescisórias eles não estão recebendo. Mas aí resta a justiça para poder fazer as reparações e esse tipo de reparação. É o que se pode fazer, né? Carlos, então a gente estava falando aqui exatamente do Manual do Empregador, divulgado hoje pelo Ministério da Economia, com as orientações sobre isso, né? Que depois a gente vai disponibilizar aqui no perfil e no site da Advocacia na Web, tá? A Raquel Baldo diz o seguinte: a aprendizagem é a principal, se não a única, política pública de inserção do jovem no mercado de trabalho? Sim, é a única medida e é uma medida extremamente eficaz. A gente registra anualmente em torno de 450 mil aprendizes no Brasil. Em Minas Gerais, são em torno de 45 mil aprendizes registrados anualmente. Como são contratos por prazo determinado, são empregados sucessivamente colocados no mundo do trabalho, né? Porque foram 400 mil ano passado, 400 mil ano retrasado. Então, é um número grande de jovens que ingressam pela porta da frente no mundo do trabalho, né? A qualificação, ela não se restringe àquela ocupação, ela qualifica o jovem não só para o exercício dessa ocupação para a qual ele está sendo formado, mas para o mundo do trabalho, né? Desenvolvendo habilidades de comunicação, enfim, de postura, né? A gente que milita na área, né? Trabalha, faço, né? Mas assim, tem a bandeirinha lá da aprendizagem militar. Militar. Defesa de direitos. A doutora Luci Alves Carvalho, que é advogada trabalhista, está aqui participando desse debate, está dando parabéns, dizendo que o tema abordado é excelente, de suma importância a preservação e a segurança do trabalho do menor aprendiz. Obrigada, doutora Luci, bem-vinda. Quanto tempo eu não tive? Beijo para Raquel Baldo também, que é minha colega de trabalho. Que ótimo. O Carlos agradeceu aí a sua resposta. A Marcela Fagundes pergunta outra coisa. Ela quer saber o seguinte, deixa eu buscar aqui a pergunta dela. Se o jovem estiver sendo beneficiado pela suspensão das atividades práticas, ele pode ou não participar das atividades teóricas remotas? Ele é obrigado a continuar com o aprendizado, né, teórico ou ele pode suspender? Excelente pergunta. Hoje eu recebi um questionamento deste de uma entidade do interior por intermédio da Raquel, inclusive. Se é suspensão, todas as atividades devem estar suspensas. Então, ele não pode fazer a formação teórica. A suspensão é a suspensão de toda prestação laborativa que, no caso da aprendizagem, abrange a formação teórica também. No caso da redução proporcional de jornada e redução proporcional de salário, essa redução que pode ser de 25%, 50% e 70%, então a redução de 70% implica em 30% de carga horária ali, né? Que pode ser semanal, que então pode ser proporcional. Isso, proporcional. Esses 30% podem ser designados, por exemplo, somente para atividade teórica. Mas aí não é suspensão, aí é redução proporcional de jornada e de salário. No caso da suspensão, necessariamente tem que estar cessadas todas as atividades, sob pena de infringir a regra, a legislação, considerar-se nulo e com restituição do pagamento, o pagamento deve ser feito pelo empregador, etc. Então, é um equívoco, a gente percebe que, na verdade, as consultas que nos chegaram, né, os questionamentos que nos chegaram,
eram por desconhecimento. Suspensão, encerram-se todas as atividades. Na redução proporcional, essa carga horária teórica, essa carga horária que restou pode ser designada para a teoria. Doutora, e qual a forma de fiscalização do cumprimento dessas medidas, né? Nesse período, especialmente, né? Você estava acabando de explicar que se reduzir 25% no salário, então reduz 25% também na carga horária de aprendizagem, não é isso? Como que isso vai ser fiscalizado? A gente agora a gente está com limitação também de trânsito, não pode viajar, por exemplo, para ver o interior, mas tendo chegado muitos questionamentos e algumas denúncias também. Então a gente vai apurar. Então, estamos entendendo que nesse primeiro momento a melhor forma de resolver a questão é prestando informação, né? Fizemos duas notas de orientação, na verdade 3, que à medida que foi surgindo a quarentena, a gente foi adotando notas esclarecedoras para poder sanar as dúvidas. Mas temos a obrigação de fiscalizar o descumprimento e isso é uma das atividades determinadas como urgência. Tanto a proteção do trabalhador, né, em relação à saúde e segurança, a utilização de EPIs, a medidas de segurança pelo empregador, quanto a infração a algum acordo individual e essas rescisões também antecipadas. São prioridades em nossas fiscalizações. Então, estão sendo abertos canais de recebimento de denúncia. Da aprendizagem, a gente acaba recebendo porque, por ser referência, né, das entidades, das empresas, então os auditores temos recebido, mas existe um e-mail de denúncias e aí depois eu deixo disponibilizado, que é interessante que as pessoas possam acessar e fazer as denúncias e até questionamentos que a gente também responde, né? Eu estou pensando aqui que é um trabalho árduo, porque é uma frente de informação e, posteriormente, de fiscalização desse trio que forma um contrato de aprendizagem, né? Empregador, a entidade ou a pessoa que faz a formação teórica do aprendiz, e o aprendiz e sua família, no caso ser menor, ou mesmo do jovem, já que não é menor de idade. Como eu te falei, pelas especificidades do contrato de aprendizagem, né, assim, há muitas dúvidas. Se há nos contratos de trabalho comuns, né, ordinários, já esses questionamentos, como se adota o que fazer, no caso da aprendizagem, os questionamentos são ainda maiores, porque tem várias diferenças, né, características próprias da relação de trabalho. Em caso de descumprimento, há como se acessar a Justiça do Trabalho para esses casos, para resolver por forma judicial esses casos, nessas condições em que nós estamos vivendo, né, de processos eletrônicos e tudo mais? Eu não saberia lhe dizer como está funcionando a Justiça do Trabalho, mas a reparação para o empregador, ela deve se dar através da Justiça do Trabalho. A Auditoria Fiscal do Trabalho incube a penalização do empregador através da imposição de uma multa administrativa. A gente tem feito trabalho árduo aí de retaguarda, de prestar as informações, de até entrar em contato, né? Por telefone. Orientação e mediação. Exatamente, por e-mail, exatamente. Porque no momento, e a gente tem consciência da situação, né? Das suas especificidades, que a gente sabe que algumas empresas alguns estabelecimentos podem não prosseguir com as suas atividades depois da quarentena, não suportar esse tempo todo parado, né? Às vezes era algum estabelecimento que já estava numa situação que não conseguirá arcar com esse tempo. Então a gente vai ter aí, a gente vai se deparar com muitas situações, né? Mas com certeza essa forma de reparação através do benefício concedido pelo Estado foi um grande alento, né? Como já conversamos aqui, em alguns casos o aprendiz vai receber até uma remuneração superior à que ele recebia como empregado mensalmente ali,
uma vez que seu salário é salário mínimo hora e o benefício é previsto de acordo com o benefício do seguro-desemprego, cujo valor mínimo é o salário mínimo. Uhum. Você estava dizendo que não pode falar sobre como anda o trabalho da justiça, mas na auditoria fiscal você estava dizendo que você está com a limitação, que vocês não podem Sim. viajar para ver as condições presencialmente, né, Em alguns desses casos. contratos de trabalho. Sim. Como é que vocês estão tentando resolver essa questão para manter a fiscalização? A gente está se comunicando com as empresas por telefone, por e-mail, Uhum, encaminhando os documentos, né, que orientam e prestam esses esclarecimentos, tentando negociações não presenciais, mas mediando através dos instrumentos novos que foram surgindo, né? Estamos todos uhum, aqui nos reinventando e temos obtido bons resultados. No Brasil inteiro, tem relatos de colegas que as demissões foram revertidas dos aprendizes, suspensão sem pagamento de salário, foi a primeira medida em março, cujos pagamentos dos salários dos aprendizes foram retomados. Então, a gente tem uhum, obtido boas informações, bons resultados com essa mediação, sim, porque falta muito informação, né? E aí, a uhum. gente negociando, conversando, às vezes a gente chega num bom resultado e evita um mal maior lá na frente. Há algum setor que você apontaria em que as condições são mais precárias ou não atendidas nesse formato de aprendizagem, em que a auditoria fiscal tem que trabalhar com mais afinco? Eu te confesso que não. Aqui a gente tem Uhum, uma adesão muito bacana das empresas, de todos os segmentos. O ramo de indústria contrata muito, em muitos casos não tem nem a prestação de serviço prática, né? Aí eu não estou falando do período da pandemia, estou falando do contrato de aprendizagem de maneira geral. aham, O comércio, prestação de serviço também. Temos grandes parceiros, né? Que agora são objeto de atenção, que são supermercados, mas que aham. têm realizado um trabalho maravilhoso com os aprendizes. Inclusive, eles aderiram, foi o primeiro segmento a aderir ao projeto Descubra, empregando aprendizes com alta vulnerabilidade. Então, além de cumprir a cota, eles dedicam parte dessa cota aos jovens com vulnerabilidade social. E aí a gente tem várias empresas que aderiram, né? Tem o site aí do Descubra, e a gente tem ido além, então, do cumprimento da legislação. É claro que a gente Falando tem. de Sim, Falando de supermercado, eu pensei aqui que é um setor que é essencial, não pode fechar, e o movimento está muito grande, né, sim. de comércio e supermercados. Eles sendo obrigados a abrir mão do trabalho do jovem aprendiz, né, do adolescente aprendiz, eles podem contratar temporariamente funcionários maiores de idade para cumprir aquelas funções que ficaram vagas? Podem, estão contratando. A gente está Uhum. vendo farmácias, grandes redes de farmácias. Aham. Recentemente recebi ali uma notícia de grandes contratações. Então, acho até que é interessante, né? É o momento de contratar. E eles foram prontamente, fizeram afastamento no primeiro momento, inclusive garantindo a remuneração dos aprendizes, depois adotando as outras medidas, férias, suspensão, etc. Mas no primeiro momento, e até semana passada, quando tivemos uma reunião não presencial, né? Uhum. Tinham todos realizado afastamento dos menores de 18 anos. Então, estão agindo direitinho. E adotando algumas medidas, né? Eu não fiscalizei ainda, mas como consumidora, já verifiquei que alguns supermercados adotaram divisórias nos caixas, né? Aquele Outros anteparo, né, de dizer, vidro, de acrílico, máscaras, rapidamente. funcionários Exatamente. usando máscaras, Máscaras. A luvas. gente vê um cuidado, né? Uhum. Estamos aí para cumprir e fiscalizar as eventuais denúncias que ocorrerem. Mas o que a gente viu foi um cuidado do empregador adotando medidas
muito rapidamente de proteção, até inovando, criando, né? Imaginando, Uhum. inovando aí na Eu tenho adoção de visto medidas, mesmo, tem não é? vários supermercados e lojas que têm tido mais movimento nessa época, não deixam a loja ficar cheia para não haver, né, aglomeração de pessoas, organizam fila com distância, né, com Marcadores no seguranças chão. também usando máscaras e Sim, tudo. sim. Temos visto sim a adoção rapidamente de medidas nesse sentido. Claro que a gente tem alguns que não cumprem, mas são segmentos que estão tem uma preocupação notória. Os supermercados têm dois projetos, tanto o Descubra com jovens de vulnerabilidade, quanto de Aham, pessoas com deficiência. As pessoas com aham. deficiência também foram prontamente afastadas, né? Houve a Ah, sim. intermediação da colega Patrícia Siqueira, imediatamente e prontamente, logo no início da quarentena, eles já foram afastados das suas atividades pelas condições peculiares deles também. Então, a gente vê um compromisso de Isso aqui maneira em geral. Minas ou no país todo? Eu estou falando por Minas Gerais, que Uhum. foram as adoções, as medidas que a gente pessoalmente insistiu para que fossem adotadas e o resultado que eu posso te relatar. Mas, de maneira geral, a gente tem visto sim um cumprimento. Uhum. É um aspecto que eu pensei que agora que eu não tinha pensado, né? Que é exatamente essa liberação para que o empregador que tenha que afastar esse tipo de funcionário, né? Que é adolescente, que é com deficiências, possa contratar pessoal temporariamente. Até interessante que as pessoas que estejam, né, sem poder exercer seus trabalhos, né, e que tenham que fazer trabalho presencial, possam recorrer a esses empregadores, potenciais empregadores nesse Isso. momento. A gente tem os afastamentos também, né? A gente tem o adoecimento que acontece com Uhum. eles, e enfim. Então, é o momento de contratar e a gente tem observado sim as contratações. Ótimo. Vou te fazer agora uma pergunta pessoal. Como é que você está vivendo esse período de isolamento, sua família, em casa, como é que tá? Trabalhando muito, muito mais do que antes, né? Porque aí nos restou esse trabalho de fazer inúmeras reuniões e notas de esclarecimento. Mas com muito prazer, porque eu adoro o que eu faço. E a gente vai levando, né? Criança fazendo as atividades de escola, com uma certa dificuldade de não ter rotina, né? Eu tenho uma filha de 9 anos, é mais difícil. Mas a gente se adapta, né? Às novas tecnologias, aos novos desafios. E rezando para que tudo passe logo, né? E que Ótimo. fique Alguma bem. consideração para a gente encerrar esse debate? Se alguém mais tiver alguma pergunta, mande logo, porque faltam poucos minutos para a gente terminar aqui a nossa live. Eu Pode acho que falar. vou defender a aprendizagem, a minha bandeira, meu objeto de trabalho aqui. Acho que a minha missão de vida é trabalhar na aprendizagem, que eu faço com muito prazer. Que continuemos investindo nela, que ela é uma grande oportunidade para o jovem, que a gente possa propiciar isso, que eles ingressem de Uhum. maneira bacana, digna, né? Existe essa nomenclatura do trabalho Sem digno, do deixar trabalho os estudos, decente, mas sem também deixar os estudos, podendo aprender prática, né? A exatamente. técnica de algumas funções. Tanto a qualificação profissional, que não é uma coisa que faz parte, né, da nossa formação escolar, como também ingressando nesse mundo cuja linguagem é diferente, né, de empregador a empregado, com Uhum. obrigações, com imposições, né, com regras diferenciadas, né, com muitas Uhum. conquistas, mas com regras diferentes. E eu acredito muito nela, a gente tem relatos incríveis, é muito bacana. Inclusive dos jovens mais vulneráveis, né, que a gente tem Aham. trabalhado em conjunto nesse projeto Descubra, que é um projeto do Estado, a gente percebe que tem sido diferencial para uma população que não tinha nenhuma outra opção, né? Então, você Uhum. possibilitar... Eram jovens cujo ingresso não passaria um teste, né, de seleção. E as empresas têm aberto as portas para eles, fazendo toda a diferença. Então, são jovens resgatados ali de uma Uhum. desesperança,
né, de uma falta de Adquirem experiência oportunidade. mais jovens e podem estar mais preparados quando já forem maiores de idade, né, para disputar o mercado de trabalho mais, com maior concorrência, E né? é lindo ver como eles entram e como saem, né? Como Uhum. que se empodera, como trabalhar é bom, né? Como é bom a gente Amadurece. ocupar esse espaço, os desafios que a É. gente se faz, né? Que essa relação te faz, como a gente amadurece e cresce trabalhando, né? Eu gosto muito de Aprender trabalhar. mais cedo os direitos e deveres que todo cidadão tem, né, Cris? Exato. E se Ó, empodera, né? é. A Renata mandou aqui uma pergunta, pediu se der tempo, ainda dá tempo, Renata, eu vou ler sua pergunta. Ela ficou com uma dúvida quanto ao processo de suspensão do contrato de aprendizagem. Se suspender, não pode nem trabalhar, nem ter a parte teórica, né? O curso Exato. visual, eles podem fazer para auxiliar nessa carga horária teórica, algum outro curso nesse Não, momento? no caso de suspensão, não pode ter formação teórica. Uma Uhum. opção seria a redução de jornada, né, em que essa carga horária aí seria designada somente para qualificação. Então, você reduziria Aham. de modo que esses 30%, né, fosse destinado somente para qualificação profissional remota Ótimo. a cargo da entidade formadora. Então, é uma opção para essa modalidade aí tão diferente de contrato de trabalho. Mas havendo a Uhum. suspensão, não pode ter a prestação de serviço de forma alguma, nem como qualificação e nem na prática. O que o adolescente vai poder fazer é buscar algum outro curso que ele tenha É, disponível na internet, como qualquer exato. outro estudante, né? O Isso. Carlos pergunta sobre o E-Social. Você acha que vão surgir muitas irregularidades nesse período? Acho. E aí, como resolver isso? Depois aí a gente vai ter que fazer as fiscalizações, mas eu acho que é um momento muito diferente, né? Porque a gente vai ter uma Uhum. diversidade aí de situações, né? A gente já tem relatos de algumas pessoas que participaram aqui sobre a dispensa do aprendiz, mesmo com todas as informações. Então, eu acho que é um momento diferenciado e acho que a gente vai ter sim alguns problemas, mas Uhum. mais do que a gente costuma enfrentar no dia a dia, porque estamos numa situação diferenciada. Mas aí nos caberá fazer a fiscalização, né? As Uhum. orientações e recorrer à justiça para o recebimento ali dos direitos, das verbas devidas ao aprendiz, no caso delas não terem sido pagas devidamente. A Raquel Baldo está mandando parabéns, Ah, que a obrigada. aprendizagem no Brasil cresça a cada Amém. dia, que a sociedade a defenda para a inserção desse jovem no mercado de trabalho. É importante, sim, né? Já que se diz que nosso modelo é exemplo para outros países até, então é um orgulho que a gente tem que ter, né? E Temos preservar. estocado essa forma de ingresso no trabalho. Aham. É, Geralda Aparecida está dizendo que é muito bom ouvir a Cristiane nessa firmeza, nessa confiança, está dando parabéns, agradecendo. Ela é de Berlândia. Sei A que é. Marcela Fagundes também mandando parabéns. Abraço, Momento rico, gente. muitas dúvidas, muitas informações ao mesmo tempo, foi show. É, quem mais? Keuri Oliveira, parabéns pela live. Agradecendo a forma simpática, leve de esclarecer essas dúvidas. Elvira Cozende, dando os parabéns, esclarecedora, focada. Cristiane Araújo, parabéns, Cris. Seguimos firmes no trabalho da aprendizagem, colegas, né? Parceiros, colegas, Isso, incansáveis. Rosângela Araújo também agradecendo os esclarecimentos. E eu, mais uma vez, te agradeço a sua presença aqui no Advocacia na Web. Por favor, nos diga quando tiver alguma informação relevante para trazer para o nosso público. Participe quantas vezes quiser, tá? O Foi um espaço grande está aberto prazer. para você. A Obrigada, eu que Cleusa está agradeço. agradecendo também, a Cleusa Bishop, que foi quem criou esse perfil da Advocacia na Web, o site Obrigada, Advocacia na Cleusa. Web, Eu agradeço né? pelo convite, pela presença dos colegas, dos amigos, das entidades, né? Uma forma da gente se comunicar. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar com você, Laura, e com vocês.
Prazerão. Cristiane, muito obrigada. Foi ótima a indicação da Rosane. Obrigada, boa noite para você. E que a gente continue nesse isolamento até a gente vencer essa ameaça, né? Infelizmente, nós estamos passando por ela. Logo. Amém. Um abraço a todos, obrigada pela participação, pela presença. Amanhã tem mais live aqui. Deixa eu já aproveitar e fazer o comercial aqui. Não, Cleusa, comercial não, tá, gente? Porque nada disso é pago, é tudo gratuito, é o debate pelo debate, por levar informação para vocês todos, tá? É só propaganda para vocês virem participar conosco. Amanhã, Alexandre Ateniense, advogado especialista em direito digital. Ele também é parceiro aqui da gente num outro projeto, Comunicando Direito. O Alexandre vai falar sobre os problemas, né, nesse formato de trabalho que muitos de nós estão usando, que é o home office. Né? Essa jornada ilimitada, né, que eu estou experimentando agora. A gente acaba trabalhando mais. 7 horas da manhã às 8 horas da noite, né? Não tem que ir embora, não tem que ir embora. É isso mesmo. Então, amanhã o debate vai ser esse, você está convidada a participar também. Será um prazer. Tá? Obrigada, gente. Boa noite e até amanhã. Um abraço. Obrigada, tchau.